Então, boa noite aqui, pessoal, para quem nos acompanha aqui de modo assíncrono e as colegas que estão aqui no modo presencial. Estava aqui conversando sobre os projetos, trazendo alguns esclarecimentos finais para algumas colegas que faziam aqui algumas perguntas. Ainda vou seguir, depois dessa parte gravada, quanto a esses esclarecimentos. Então, por isso que a aula, do ponto de vista do tamanho desta gravação, não é tão extensa quanto as outras. Considerando tudo que falamos, tudo que tratamos, eu gostaria de relembrar para todo mundo como a gente identifica, e aí eu vou colocar aqui na nossa área, e aí depois respondo a você, Camila, respondo a Michelle, a Júlia também, como a gente identifica materiais oriundos da internet. Então, a identificação de materiais oriundos da internet. Você vai fazer a citação, a chamada e a referência da mesma forma como que se você tivesse com aquele material em mãos. Então, falamos ali de artigos científicos há 2 ou 3 aulas anteriormente, não recordo bem, mas você pode consultar ali na nossa sala de aula virtual. Então, a gente faz a citação, nome, sobrenome, no caso, os sobrenomes, os prenomes dos autores, autoras, se for mais de 1, 2, se for um capítulo de livro, capítulo do livro, depois o nome do livro, essas informações de costume. Se for um artigo científico ou um jornal, a mesma coisa. A autoria, o nome do artigo, o nome da revista, local, ano, volume, número. Da mesma forma. Porém, ao tratarmos de materiais da internet, a gente deve, depois da informação da data, aquela mesma que vai na chamada, e eu falo data para não confundir com ano, que às vezes é utilizado em outros lugares da referência, como vimos, a gente coloca a informação, então depois de data, a informação disponível em. Acho que vocês já devem ter visto, quem sabe até utilizado, disponível em e o sinal de menor. Na sequência, a gente cola toda aquela informação que está ali na barra de endereços, ali onde a gente digita o site, o www, então a gente vai ali, copia e cola. E depois coloca na sequência do sinal de menor e depois a gente fecha com um sinal de maior e ponto. Como eu coloquei aqui na nossa área de conversa, está nos nossos manuais da BNT-UFS. Estão disponível em, faltou o em aqui, perdão, disponível em, 2 pontos, sinal de menor, aí a gente cola ali o nosso endereço da internet e fecha com o sinal de maior. Essa informação vai trazer, vamos assim dizer, confiança àquele dado. Ou seja, vai mostrar que você não inventou ele e disse que era da internet. Não, você está apresentando ali, disponível naquele lugar. E as pessoas vão ter a possibilidade, se for
tiverem seu trabalho no modo digital, copiar e colar ali na barra de endereços e ir atrás daquela informação que vocês apresentaram. Se tiver impresso, vai poder digitar, vai dar um trabalhinho, mas também é possível verificar, ir atrás, se informar, porque certamente é uma informação interessante que vocês trouxeram. Então, por isso que todo o material da internet, vocês começam a referência tal como se ele tivesse impresso, ou com as informações que você tem. Autoria, nome, e depois de feita a referência, aí você coloca disponível em, indicando que aquele material é oriundo, vem da internet. Depois do ponto, ali fecha sinal de maior, ponto, vocês devem colocar também o acesso em, dois pontos e a data. Como aqui no exemplo, acesso em e a data. Numeral, um mês ali escrito, porém de forma abreviada, e o ano. Então, disponível em, acesso em, você dizendo, olha, que nessa data eu entrei neste site e coletei a informação que eu apresentei aqui, a referência. Então, notem a importância de nós identificarmos que aquele material é da internet. Posso citar um blog? Posso. Coloco ali um nome do artigo, por exemplo, que nós lemos, antes a autoria do artigo, ou se não houver autoria, recordem aqui, e o que isso já foi tratado ao longo do curso e nas nossas aulas, a gente coloca ali o nome do blog disponível em acesso em. Diga, Ingrid, fique à vontade. Nessa questão da data do acesso, por exemplo, eu fiz a referência de um site hoje, aí eu vou salvar ele para mim colocar a referência mais tarde. Como que eu vou, qual dia que eu coloco? O dia que eu acessei ou no dia que eu for colocar a referência? Boa pergunta. O que acontece? Às vezes a gente procura, salva e não lembra mais quando acessou. Claro que a gente pode ir ali no histórico de navegação e olhar. Mas o que eu sugiro que seja feito? Abre um arquivo, uma pastinha, um arquivo do Word e já olha, fui aqui nesse site, já copia ali umas 2, 3 palavras que te faça lembrar, já copia o endereço, salve e a data que você acessou. Para depois, quando você for fazer a referência, já tem a data. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas, elas não lembram. E aí, lá no final, inventa alguma data, porque não tem efetivamente como a gente verificar se foi de fato nessa data. Ou a pessoa coloca tudo o mesmo dia, porque aí foi de novo e precisava. Bom, Michele coloca a ideia aqui de usar o Trello. Ótima ideia. É um bom gerenciador ali de trabalhos. Então, arquivo Word, salva o endereço, salva a data. Não fiz isso. Verifico se no dia que eu estou escrevendo ali, fazendo de fato a referência, aquelas informações ainda estão online e coloco aquele dia. Mas é sempre a data do acesso. Então, o acesso que eu estou verificando de novo ou a data do acesso quando eu pesquisei. Então, é sempre a do acesso mesmo. Consegui me fazer claro? Ficou ainda alguma questão? Ingrid, fica à vontade. Massa. Então, disponível em, acesso em, vão identificar as informações
oriundas da internet. Então, seja um artigo do Cielo, seja um material que você fez o download, a gente sempre identifica essas informações. Alguma outra questão sobre esse ponto da internet, pessoal? Se não, como eu disse, era o último ponto mesmo. Semana passada eu não recordei que havia informação do ENAD, e aí eu vim aqui, tive presente, até salvei ali para mostrar que estava aqui. E aí ficou esse pontinho aqui para trás que a gente resolveu agora para não ficar nada. Lembrando que tudo que a gente tratou nessa segunda metade da disciplina, de P1 em diante, está nos 2 manuais de normas da BNT-UFES disponível já há longo tempo, e acredito que vocês também já o tivessem de outras disciplinas. E até lá da disciplina do segundo período, quando houve a introdução à metodologia científica. Então, eu vou responder agora a outros colegas trazerem as suas dúvidas do trabalho. Agradecer aqui a companhia e a caminhada ao longo de todo esse 2021, da sua segunda metade, pessoal. Espero que no 8º período, mesmo que a gente não tenha aula, eu vou passar na turma de vocês, vou dar um alô, quem aqui não conheço pessoalmente, conhecer, e por favor, sempre que me verem ou tiverem qualquer questão, fiquem à vontade para me escrever. Como vocês já perceberam, demora às vezes um pouquinho a responder, mas respondo, e foi um prazer mesmo, pessoal. Então, semana que vem, primeira semana de P1, não há nenhuma atividade. Na semana seguinte é a nossa, e espero que até na primeira semana de dezembro eu tenha todas as notas fechadas, os trabalhos entregues, retornados. E era isso, pessoal. Um abraço, se cuide. Professor, só uma dúvida. Calma. A gente vai ter a sua prova?